O tema de hoje é regras do Minha Casa Minha Vida de 2020. E por que nós escolhemos esse tema para estar aqui no nosso Descomplicando a Compra do Seu Primeiro Imóvel? Porque muitas pessoas não entendem as regras, não entendem nem o que é o programa Minha Casa Minha Vida e às vezes ficam perdidos. Às vezes estão deixando de realizar o seu sonho por não entenderem o que é o Minha Casa Minha Vida, como que funcionam as regras. Então, eu estou aqui e nós estamos aqui hoje para te mostrar e para te falar quais são essas regras e o que você precisa fazer para responder essa pergunta aqui, olha. Eu também posso participar do Minha Casa Minha Vida? A pergunta principal que nós vamos responder aqui é essa. Você também pode, e eu vou te mostrar que você pode. Então, vamos começar a nossa live de hoje. Deixa eu começar a falar com vocês. E o primeiro tema é o que é o programa Minha Casa Minha Vida, né? O que é esse tal de programa Minha Casa Minha Vida? Como que funciona? Então vamos lá. O programa Minha Casa Minha Vida é um programa governamental. Ele vai funcionar como outros programas do governo. Por exemplo, o programa Mais Médicos. Por que o programa Mais Médicos existe? Ele existe para levar médicos para aquelas localidades que não têm ainda tantos médicos, né, que não possuem esse acesso a médicos. Por exemplo, a região norte do Brasil, o Amazonas, o Pará, né, algumas cidades do Nordeste. Hoje, por exemplo, eu falo de Minas Gerais, mas também tem cidades aqui de Minas Gerais que às vezes não tinham acesso a médicos de qualidade, a profissionais. Então, o que é o programa Mais Médicos? Ele vê um problema e aí ele vai buscar formas de resolver aquele problema. Como é que o governo faz isso? Ele dá incentivo. Ele fala, olha, para o médico que for lá para essa cidade, eu vou dar um salário um pouco melhor. Ele começa a fazer divulgação, faz o marketing em cima desse programa para que ele atraia mais médicos. Outra coisa que foi feita, né? Se ainda não existia médicos suficientes no Brasil, o governo trouxe médicos de outros estados, de outros países. Então, mais médicos também vieram médicos de Cuba, de outras cidades, né, de outros países, para trabalhar aqui no Brasil. Então, um programa governamental, ele visa resolver um problema da população. E qual que era o problema que o Minha Casa Minha Vida resolve? É o problema habitacional. Existem muitas famílias que não têm condições nem de pagar um aluguel e nem de comprar o seu imóvel. Principalmente no passado, né? Antes do Minha Casa Minha Vida, que a compra de um imóvel era muito difícil. Eu quero aqui compartilhar com vocês uma experiência que aconteceu algumas semanas atrás. Eu estava dando uma aula online e nesse dia a nossa internet aqui de casa caiu e essas coisas de internet. E aí a gente foi dar essa aula na casa da minha mãe, que mora num bairro ao lado. E aí eu falei, mãe, fica aí para você ouvir a aula, depois a senhora me conta, né, o que você achou da aula e tal. E aí eu dei essa aula mostrando para as pessoas que era possível comprar o seu imóvel no Minha Casa Minha Vida sem entrada. E aí, no final da aula, acabou a aula, eu falei, e aí mãe, o que a senhora achou e tal, gostou? Ela falou assim, engraçado, se eu soubesse disso, eu poderia ter comprado uma casa muitos anos atrás. Olha para você ver. Se eu soubesse, ou seja, a falta de informação. Só que eu falei com minha mãe, o que acontece é que o Minha Casa Minha Vida é bem recente. Ele não existia há muitos anos atrás. Então, na época que ela comprou a casa onde ela mora hoje, realmente não tinha o Minha Casa Minha Vida. Então, ela não conseguiria comprar. Mas hoje existe, né? Hoje está aqui para te ajudar. Então, talvez seus pais não conseguiram comprar, talvez os seus avós não conseguiram comprar, mas você consegue. Por quê? O Minha Casa Minha Vida é um programa governamental para ajudar as pessoas que não têm imóveis, pessoas até que muitas vezes moravam em locais insalubres, sabe? Local que é de difícil acesso, que não tem rede de esgoto tratada. Então, o Minha Casa Minha Vida veio trazendo isso. Então, esse é o primeiro ponto. Então, o que ele é? Ele é um programa, vou escrever aqui, programa governamental.
Isso que o programa Minha Casa Minha Vida é, um programa governamental, para te ajudar a comprar o seu primeiro imóvel. E de preferência em 2020, hein? Quero te ver ainda em 2020 comprando o seu imóvel. Tá, e aí muitas pessoas, né, primeiro, o programa governamental, eu ouvi falar que os imóveis são de graça, existem, dá para ganhar imóveis? Olha, essa é uma pequena confusão que as pessoas fazem, por quê? Antigamente, quando o programa Minha Casa Minha Vida foi criado, ele foi criado para ajudar as pessoas de menos possibilidade, né? As pessoas que tinham menos condições. Então, como que foi feito? O governo fazia o que a gente chama de taxa zero. Então, a taxa de juros era 0%. As pessoas compravam seus imóveis sem juros. Era como se o governo emprestasse para as pessoas e falasse, olha, não vou te cobrar juros não, você vai me pagando todo mês, mas não vou te cobrar juros. E o que acontecia? A prestação, ela ficava muito baixa. Muito baixa. Então a prestação ficava muito baixa. E aí as pessoas falavam assim, nossa, o imóvel é quase de graça. Mas não é de graça. É quase de graça. As prestações ficavam muito baixas. Só que o que aconteceu? Nesse primeiro momento, assim que Minha Casa Minha Vida nasceu, no início do programa, ele funcionava dessa forma, né? Funcionava com a taxa de juros zero e a prestação muito baixa. E como é que as pessoas faziam para comprar? Elas tinham que fazer uma inscrição na prefeitura e aí a prefeitura realizava o sorteio. Por que tinha que fazer um sorteio? Porque ela não dava conta de fazer imóveis para todo mundo que se candidatava, né? E aí nós tivemos mais um problema. Porque o Minha Casa Minha Vida foi criado para ajudar todo mundo que queria comprar o seu imóvel, só que mesmo assim ele ainda não estava conseguindo construir para todo mundo. Por quê? O governo federal mandava o dinheiro, só que as prefeituras às vezes não tinham como gerir esse recurso, como conduzir esse recurso, e às vezes, por exemplo, a prefeitura falava, olha, eu consigo construir 300 apartamentos ou 300 casas por mês, né, por ano. Vamos colocar 300 por ano. Vamos pensar numa prefeitura menor. 300 casas por ano. Só que o número de pessoas que procurava a prefeitura para comprar imóvel desse jeito era muito maior, ou seja, então tinha que fazer sorteio, né? Chegava 10 pessoas querendo comprar e a prefeitura só conseguia fazer 2 imóveis, ela tinha que sortear. E ainda mais ficou com essa ideia de que o imóvel era de graça. Olha, você faz o sorteio, se você participa do sorteio e é sorteado, você consegue comprar um imóvel. Não, mas não é de graça, ele era com taxa de juros mais baixos. Só o que aconteceu? Esse modelo, né, não se sustentou e não se sustenta até hoje. Ainda hoje existe esse modelo em que você vai na prefeitura da sua cidade e faz um cadastro lá para que você participe dessa modalidade de imóveis com taxa zero. Mas, só que o número de imóveis que a prefeitura constrói versus a quantidade de pessoas que procura é desproporcional. Então, às vezes tem pessoas que chegam a mim e falam assim, Felipe, eu estou aguardando esse sorteio tem 10 anos. Ou seja, demora mesmo, porque o número de pessoas é grande, né? E a prefeitura não consegue produzir muitos imóveis. E aí, o Minha Casa Minha Vida tomou um outro formato. Então, originalmente ele foi dessa forma. Só que depois o governo pensou também novamente numa forma de ajudar as pessoas a adquirirem os seus imóveis, e aí surgiu o que a gente chama de faixas de renda. O que seria faixas de renda? É o governo dividir as pessoas. Olha, essas pessoas que têm mais dificuldade, eu vou vender dessa forma, com taxa de juros zero, e a prestação vai ser muito baixa. Só que elas vão ter que esperar o sorteio da prefeitura da cidade. Então, não tem jeito. Mas para outras pessoas, eu vou estabelecer aqui alguns critérios. Eu vou estabelecer as faixas de renda. E aí a gente já vai começar a falar das regras vigentes, né? Porque essas faixas elas mudam de tempos em tempos. Então, basicamente a gente tem 4 faixas. Então seria a faixa 1, a faixa 2, a faixa 3, e eu vou te contar
daqui a pouquinho qual que é a quarta faixa, porque ela, primeiro eu tenho que te explicar o que é a faixa 1, faixa 2 e faixa 3. E aí, primeiro, aconteceu que o governo foi lá, esse momento aqui, né, essa pessoa que tinha essa renda mais baixa, era considerada faixa 1, ou seja, essa pessoa comprava o seu imóvel com 0 de juros, ela poderia comprar o imóvel com parcelas bem baixinhas. E segundo as regras hoje, essa pessoa não pode ter renda maior do que R$ 1.800. Então, se essa pessoa tem uma renda, ou se você, né, que está me ouvindo aí, tem uma renda menor do que R$ 1.800, você pode sim fazer sua inscrição na prefeitura da sua cidade. Mas você vai ter que lidar com essa questão do sorteio, porque a prefeitura não consegue fazer imóveis para todo mundo. Mas, se você não quiser esperar, muitas vezes você nem pode esperar, você pode comprar de outras formas, utilizando-se da faixa 2 e da faixa 3. Hoje, atualmente, a faixa 2 ela vai até R$ 3.600 e então começa a faixa 3. Então, se você tem renda de 0 a R$ 3.600 é faixa 2, acima de 3.600 é faixa 3. Qual que é a diferença da faixa 2 e da faixa 3? A diferença é da taxa de juros, então vou colocar aqui a porcentagem, taxa de juros e também o subsídio, que vai ser inclusive um tema que a gente vai falar daqui a pouquinho, subsídio. Então, subsídio é um desconto, né? Então, na faixa 2 você ganha até um determinado valor de subsídio, na faixa 3 até um valor maior. E aí já te explicando por que foi criada essa quarta faixa, né? Ela não existia e foi criada. Por quê? Estava acontecendo que existia uma distância muito grande entre a faixa 2 e a faixa 1. A faixa 1 eram pessoas que tinham menor possibilidade, menor poder aquisitivo, e a faixa 2 são pessoas com renda até R$ 3.600. Mas existia uma distância muito grande. E aí o que o governo decidiu? Criar uma faixa intermediária. Por ela ser intermediária, ela chama faixa 1,5. Deixa eu apagar aqui. E aí, por último, o governo criou mais recentemente a faixa 1,5, que é entre a faixa 1 e a faixa 2. Ou seja, a pessoa que consegue, e aqui o limite, né, o máximo de renda é uma renda de R$ 2.600. Então, na faixa 1 até 1.800, na faixa 1,5 até 2.600, na faixa 2 até 3.600 e na faixa 3 até R$ 7.000. Então, se você tem renda de até R$ 7.000, você vai enquadrar em uma dessas faixas e você vai conseguir comprar o seu imóvel. Muitas pessoas pensam, poxa, então só compra Minha Casa Minha Vida quem tem renda baixa? Não, pelo contrário, você consegue comprar com uma renda de até R$ 7.000. E aí o que o governo fez? Criou essas faixas e começou a chamar as construtoras para serem parceiras. O governo meio que falou assim, olha, a prefeitura não está dando conta. Eu tenho esse dinheiro aqui. O dinheiro do Minha Casa Minha Vida, ele usa o recurso do FGTS. É o dinheiro do trabalhador que está guardado lá na caixa. Então o governo falou assim, olha, eu tenho muito dinheiro aqui e eu quero ajudar as pessoas a comprar imóvel, só que as prefeituras não estão dando conta, as prefeituras não estão conseguindo gerir todo esse dinheiro. Então o que eu vou fazer? Vou chamar construtoras, e aí entra aqui na faixa 2, faixa 3, faixa 1,5, para me ajudar. E aí o governo começou a chamar construtoras e essas construtoras começaram a construir imóveis. Então hoje, esses imóveis que eu ajudo as pessoas a conquistarem são imóveis dentro da faixa 1,5, 2 e 3. Ou seja, eu ajudo essas pessoas a encontrarem uma construtora ideal, a encontrarem um imóvel ideal, a não fazer uma furada, né? Não entrar numa furada para que elas consigam comprar o imóvel delas. Então, se você tem uma faixa de renda de 0 até R$ 7.000, você sim pode comprar o seu imóvel no Minha Casa Minha Vida. Ah, e o subsídio, Felipe? Tá aqui essa palavra subsídio, eu já ouvi falar, o corretor me fala, vem aqui que eu vou arrumar para você um subsídio. O que é esse tal de subsídio?
Então, o subsídio é um desconto que o governo te dá. É uma parte do seu imóvel o governo paga para você. Então, eu gosto muito de usar o exemplo de um imóvel de 100 mil reais. Vou criar aqui o nosso... Se você estava na aula de ontem, você viu esse gráficozinho. Então, vamos pensar aqui no imóvel de 100 mil reais, né? Daqui até aqui dá 100 mil. Vou colocar aqui de lado. E aí, o banco, digamos que ele te empresta, no máximo, né? Segundo as regras também, falando de regras, né? Segundo as regras atuais, hoje a Caixa ela empresta no máximo 80%. Então, restaria esse restante aqui para você negociar com a construtora, para você usar o seu FGTS, para você ter um dinheiro de entrada, quem sabe, né? Você pode pagar também. Então, esse restante aqui, como é que você pode pagar? Você pode usar também o subsídio. O subsídio, depois que o governo analisar o seu crédito, depois que ele vê em qual das faixas você vai se encaixar, ele vai falar, olha, eu vou te dar uma ajuda, eu vou pagar parte do seu imóvel para você. Então, ele chega aqui e fala assim, construtora, ao invés de te passar só 80, eu vou te passar mais, eu vou te passar 90. Só que na hora que o governo te cobra, ele cobra apenas os 80. Quando você vai pagar suas parcelas mensais, elas são pagas com base nos 80%, não com base no valor que o governo passou. E, por exemplo, qual que é o valor do subsídio? Qual que é o máximo que você pode conseguir? Segundo as regras atuais, em 2020, hoje o máximo do subsídio, vou colocar aqui, ó, máximo é R$ 47.500. E acontece que muitas pessoas falam assim, uai Felipe, mas que valor alto, né? Será que eu consigo? Olha, vai depender do seu perfil, vai depender, quase que a caneta caiu, vai depender em qual faixa você vai se enquadrar. Mas eu já ajudei pessoas em que elas tiveram o crédito analisado pelo banco e aí elas conseguiram um valor X de financiamento. E aí, como o subsídio máximo é 47.500, eu já tive pessoas, por exemplo, que o subsídio dela cobriu todo esse restante. E aí ela conseguiu comprar um imóvel sem entrada, porque parte ela pegou com a Caixa e parte o governo federal deu a ela como subsídio. Então, o máximo, deixa eu corrigir essa letra aqui, ficou feia, né? O máximo de subsídio que a pessoa pode conseguir hoje é R$ 47.500. Isso para a faixa 1,5. Vou colocar aqui, 1,5. Para a faixa 2, qual que é o máximo? R$ 23.200. Então, para a faixa 2 e faixa 3, o máximo é R$ 23.200. É um excelente valor, né? É bem considerável. Mas mesmo que o cliente não consiga 23.200, ele pode conseguir 10.000, 5.000, 7.000. Seja qual valor, o subsídio ajuda muito. E qual que é a lógica do subsídio? O subsídio ele é criado para ajudar aquelas pessoas que precisam de mais ajuda. A Caixa, né, ela é um banco público e ela é um banco que cumpre também um papel social. Então, qual que é a ideia dela? Ajudar aquelas pessoas que têm menor renda a conseguirem comprar o seu imóvel. É meio que equilibrar as coisas, né? Digamos que a pessoa que tem uma renda de R$ 7.000, ela não precisa de tanto ajuda quanto uma pessoa que tem a renda de R$ 2.600. Por isso o subsídio ele varia de acordo com a faixa em que você vai se enquadrar e vai variar também de acordo com a sua renda. De acordo com a sua renda, o subsídio também pode variar. E aí talvez você está se perguntando, tá, Felipe, mas será que eu consigo comprar? Quanto será que eu consigo de subsídio? Quanto será que eu consigo de financiamento? E aí eu vou recorrer à nossa aula de ontem, né? A aula de ontem a gente falou sobre os passos entre você e até a sua casa aqui, né? Vamos fazer uma casinha aqui. Digamos que aqui está você. Então, os passos, quando você vai descobrir qual que é
a sua faixa que você foi enquadrado, qual que é o seu subsídio, qual que é o valor da sua prestação, você vai descobrir aqui no terceiro passo, que é no momento da análise de crédito. Tudo isso você vai descobrir quando você estiver fazendo a sua análise. E ao fazer a análise, o banco vai analisar e ver, olha, essa pessoa tem renda de tantos mil, então eu vou dar para ela um subsídio de 23.200. Ou pode ser essa pessoa tem uma renda menor, eu vou dar para ela um subsídio maior. Então tudo isso vai depender da análise do banco, análise da Caixa. Tá? Mas quais as regras básicas para você saber que você pode solicitar a análise da Caixa? Então eu já falei aqui, mas agora eu vou repassar de novo. Qual que precisa ser a renda? A renda de até R$7.000. Beleza. Olha, tem que ser, você não pode possuir imóvel no seu nome. Não possuir imóvel. Talvez você já tenha tido um imóvel no passado, né? Talvez você já comprou um imóvel, mas é importante que no momento você não possua imóvel no seu nome. É uma exigência do governo. Olha, uma outra exigência é que você esteja comprando um imóvel, na região. Qual região? Na região que você mora ou trabalha. O meu B ficou parecendo um L. Na região onde você mora ou você trabalha. Por quê? Porque o Minha Casa Minha Vida é para ajudar o trabalhador no seu deslocamento também, no seu trabalho. Então, você mora, digamos, em Belo Horizonte. Eu estou aqui em Belo Horizonte, Minas Gerais, e digamos que você mora em Belo Horizonte. Você não pode comprar um imóvel do Minha Casa Minha Vida na praia, lá em Guarapari, né? Inclusive, recentemente eu estive em Guarapari, não conhecia, adorei, gostei demais da praia lá de Guarapari. Então não tem como eu ir lá e comprar um apartamento em Guarapari, porque eu nem moro lá e nem trabalho lá, então não tem como. O Minha Casa Minha Vida não autoriza eu, por exemplo, comprar um apartamento na praia. Quem está querendo comprar um apartamento na praia, teoricamente não precisa de tanto ajuda assim, não precisa do subsídio, não precisa de taxas de juros mais baixas, né? Por falar em taxa de juros, eu até me esqueci de falar que a taxa de juros hoje do Minha Casa Minha Vida, deixa eu ver onde é que eu vou anotar, vou apagar essa renda aqui de 7.000 e vou apagar esse meio-dia 7 aqui, que ele já cumpriu o papel dele. Nas faixas 2 e 3 e faixa 1,5, a taxa de juros ela chega no máximo a 8,5% ao ano. O que isso significa, né, Felipe? O que a taxa de juros significa para mim? Significa que quanto menor a taxa de juros, ou seja, 8,5% ao ano é uma taxa de juros muito baixa, porque se você divide isso ao mês, dá menos que 1% ao mês. Ou seja, a taxa de juros baixa do Minha Casa Minha Vida te ajuda a comprar o seu imóvel com maior facilidade. Porque a taxa de juros mais baixa você vai conseguir um valor de financiamento mais alto. Então, é fantástico isso. E dependendo da faixa em que você se enquadrar, né? Pode ser que você se enquadra na faixa 2, pode ser que você se enquadra na faixa 1,5, né? Dependendo da faixa que você se encaixar, essa taxa de juros pode ser até mais baixa. Vou até anotar aqui que ela vai de 4,5 a 8,5. 4,5 a 8,5. Então, dependendo dessas faixas aqui, você pode conseguir uma taxa de juros ainda mais baixa. As faixas 1,5 e faixa 2 têm taxas de juros próximos a 4,5. Isso é muito bom, isso vai te ajudar e muito. Antigamente a gente falava de juros de 12% para a compra do imóvel, de 15%. A diferença é tipo assim, quando você tem uma taxa de juros de 12%, a sua parcela dá R$ 1.200. Quando você tem uma taxa de juros de 8,5% ou 4,5%, a sua parcela fica em R$ 600, R$ 500.
Então isso representa uma ótima facilidade que o Minha Casa Minha Vida te propõe. Tá, eu já falei aqui dos requisitos, né? Das regras. A renda de até R$ 7.000, não possuir imóvel e não esteja comprando na região onde você trabalha. Ah, você ainda tem outras vantagens. Caso você já trabalhou, né? Não precisa ser no mesmo emprego. Pode ser que você trabalhou um pouquinho numa empresa, pode ser que você trabalhou outro pouquinho em outra, mas se você somar mais que 36 meses de carteira assinada, recebendo o FGTS, né? E aí uma forma que a gente utiliza para conferir é entrar no extrato do FGTS da pessoa e contar. Se tiver mais que 36 depósitos, o que você consegue? Você consegue usar o seu FGTS, e aí o seu FGTS vai entrar com parte do pagamento, aquele dinheiro que está lá parado e você não faz muita coisa com ele, ele vai te ajudar a comprar o seu imóvel e você ainda tem uma taxa redutora. O que é a taxa redutora? A taxa redutora é menos 0,5%. Ou seja, se a sua taxa de juros era 8,5% e se você tem mais que 36 meses de FGTS, a sua taxa de juros vai ser 8%. Ah, se a sua taxa de juros era 7% e aí você tem o seu FGTS, a sua taxa de juros vai ser 6,5%. E isso ajuda também a você conseguir um valor de financiamento maior, beleza? Deixa eu só tomar uma aguinha aqui, ficou atrás das câmeras, só um momento. Aproveitei e dei uma lida ali nos comentários para saber e para entender o que vocês estão perguntando. Então eu vou aqui dar digamos, um resumo, né, da nossa live de hoje. Deixa eu dar uma apagada aqui para que a gente repasse todas essas informações. E aí vai ficar muito claro para você todas essas perguntas. Então, o que é o programa Minha Casa Minha Vida? É um programa do governo. Então, programa do governo, E hoje a forma mais comum é com construtoras parceiras, né? Que construtoras parceiras constroem casas e apartamentos. Então, o que é? É um programa Minha Casa Minha Vida, é um programa do governo e hoje a forma mais comum é que construtoras parceiras constroem casas e apartamentos. São imóveis de graça? Não. O que acontece? As taxas de juros são baixas. Então pode até parecer de graça, mas não é de graça. As taxas de juros são baixas. Ah, e como é que eu vou saber a minha taxa de juros? Então você tem que ver em qual faixa de renda você vai se enquadrar. E aí eu vou fazer um quadrinho aqui, ó, que vai ficar legal para você entender. Então, digamos aqui, ó, temos aqui a faixa 1, a faixa 1,5, a faixa 2 e a faixa 3. Né? A faixa 1, 1,5, 2 e 3. E aí eu vou fazer aqui uma coluninha. Qual que é a renda, né? A renda máxima. Então eu vou colocar aqui renda máxima. Na faixa 1, a renda máxima é R$ 1.800. Na faixa 1,5, R$ 2.600. Na faixa 2, R$ 3.600. E na faixa 3, R$ 7.000. Então, por aqui você já vai entender qual faixa você vai enquadrar. E aqui a gente fala de renda bruta. O que é a renda bruta? É aquela renda sem descontos.
É o seu contra-cheque, aquele maior valor, né? Porque aí tem o desconto de INSS, talvez tenha desconto de plano de saúde, mas a renda bruta, ela é o maior valor que tem lá. Qual que é o subsídio, né, que você vai conseguir? Subsídio máximo, aqui também eu vou colocar subsídio máximo. Então, na faixa 1 não tem subsídio, porque já é sem juros. Na faixa 1,5, o subsídio máximo é 47.500. Na faixa 2, 23.200. Na faixa 3 também, 23.200. Ops, ficou fora o 2. 23.200. Ou seja, dependendo da sua renda, você vai ter acesso a uma taxa de juros e também a um subsídio máximo, tá? Em geral, na faixa 3, não, a pessoa, apesar dela poder ter um subsídio de 23.200, quando a Caixa faz a análise, ela libera um subsídio bem baixo, né? Um subsídio de R$1.000, e bem baixo é que entenda que é com relação aos valores que a gente está falando, porque R$1.000 com certeza ajuda, né, na hora da compra do seu imóvel. E quais regras que você precisa atender para comprar o seu imóvel no Minha Casa Minha Vida? Você precisa ter renda de até 7.000. Você precisa não possuir imóvel no seu nome hoje. Imóvel hoje. E você tem que comprar próximo ao trabalho ou residência. Então, se você viu, poxa, minha renda é abaixo de 7.000, beleza, consigo comprar. Olha, eu não possuo imóvel no meu nome hoje, eu consigo comprar. E aí eu estou querendo comprar um imóvel próximo ao meu trabalho ou próximo à residência, então eu consigo sim comprar um imóvel pelo Minha Casa Minha Vida. Eu posso procurar uma construtora, você pode procurar uma construtora da sua confiança, um corretor da sua confiança, para dar início no seu processo. E qual que é o benefício de usar o FGTS? Vou até colocar o FGTS aqui do lado. Para usar o FGTS, o que você precisa ter? Ter mais que 36 depósitos mensais. Então, talvez você trabalhou no FGTS numa empresa durante 1 ano, depois trabalhou na outra mais 6 meses, depois trabalhou mais 10 meses. Se a soma der mais que 36, maior ou igual, né? Se tiver 36 também vale, mas se tiver 36, 37, 40, 50, você pode usar o FGTS. E aí o que você vai ter? Uma redução também de 0,5% nos juros. Então, os seus juros, que talvez ficariam 8%, se você tem, fica 7,5%. Ficaria 7%. Se você tem, fica 6,5%. Então, essas são as regras básicas do programa Minha Casa Minha Vida de hoje. Ficamos por aqui com a nossa live.